Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2026 e está no ar mais um ABC Cast, aquele resumão rápido, direto, sem enrolação, para você entender o que realmente importa, seja no ABC, em São Paulo, no Brasil e por que não no mundo. E nesse fim de noite, a gente começa a semana com o pé no acelerador da notícia dessa terça-feira. Para organizar esse caos informativo, encerrando o dia e sabendo, claro, sempre o que foi realmente importante, eu sou Mariana Fante e divido microfones, bancadas e opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Olá, Mari. Olá, pessoal. Um excelente final de noite para você que está começando a semana no pique, relaxando durante a janta em casa. E, como sempre, o cenário global e nacional não dão trégua pra gente. E a nossa missão por aqui é separar ruído da informação que impacta direto na tua vida. E hoje a gente começa falando sobre os escândalos de Lulinha e o filme bolsonarista que elevam a atenção nas campanhas dos presidenciáveis. Tarcísio lidera pesquisas, escolhe Diadema para primeiro ato no ABC e terceiriza a crise sobre Dark Horse. Guerra comercial explode com retaliação no Canadá e ameaças dos Estados Unidos ao Irã. Então, por aqui, tu já sabe muito bem como é que funciona. Informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já está começando. E nós abrimos o ABCcast de hoje falando sobre escândalos de Lulinha e filme bolsonarista elevam tensão nas campanhas a presidente. As investigações policiais jogam uma sombra pesada sobre os líderes da corrida presidencial. De um lado, a PF aponta que Fábio Luiz, o Lulinha e seus aliados tentaram emplacar 3 contratos milionários no Ministério da Saúde, incluindo 627 milhões de reais em canabidiol. Do outro, o filme Dark Horse, que enaltece Jair Bolsonaro, declarou ter gasto mais de 75 milhões de reais sem apresentar notas fiscais válidas. A obra foi financiada pelo banqueiro preso, Daniel Vorcaro, logo após negociação direta com o senador Flávio Bolsonaro, e a produtora ainda é alvo de apuração por desvios na Prefeitura de São Paulo. E o clima nas duas campanhas azedou de vez. Nos bastidores, o presidente Lula abandonou o perfil piadista e demonstrou forte apreensão com o impacto eleitoral nas denúncias contra o filho. Além de lidar com quedas marginais nas pesquisas, na outra ponta, Flávio Bolsonaro perdeu a paciência ao ser cobrado sobre a prestação de contas do filme, mandando os repórteres, abre aspas, darem um Google, fecha aspas, afirmando que quem deve dar explicações agora é o governo Lula, tentando empurrar a crise para o colo do adversário. No campo jurídico e estratégico, os xadrezes continuam. No STF, o ministro André Mendonça sinaliza que deve manter os inquéritos de Lulinha sob sua relatoria, contrariando a PGR e adotando uma postura centralizadora semelhante à de Alexandre de Moraes no passado. Na busca por votos, a tentativa do PT de atrair evangélicos com a primeira-dama Janja cantando música gospel foi duramente criticada tanto pelo pastor Silas Malafaia quanto pelo humorista Gregório do Vivier, que enxergaram mero oportunismo eleitoreiro. E tentando mudar de assunto, Lula participou do Dia do Soldado defendendo mais investimentos na defesa, mas saiu calado quando questionado sobre o filho. A tática de blindagem atingiu o ápice no último final de semana, quando Lula e Flávio deram um verdadeiro tapa na cara do eleitor ao fugirem do primeiro debate presidencial na Rede Bandeirantes. A ausência esvaziou o encontro democrático e deixou claro que ambos preferem o conforto da propaganda ao invés de encararem o contraditório. E Mário ouvintes, a gente está assistindo aquelas duas campanhas com as almas enfiadas na lama, brincando de esconde-esconde com a justiça. Quem é vidraça chora quando a polícia vaza informação, mas solta foguete quando a denúncia atinge o telhado do adversário. O Flávio negocia dezenas de milhões com um banqueiro enrolado para fazer filme e depois acaba lavando as mãos. O Lula vê o filho rodando em lobby no Ministério da Saúde e tenta fingir costume no quartel. E o resultado dessa polarização tóxica é a covardia de não dar explicação real, deixando o eleitor na corda bamba e tendo que decidir na urna quem sujou o tapete da República com menos arrogância. Olha só, Jota, o que esses episódios revelam é algo que deveria preocupar todo brasileiro, né? Envolve dinheiro, influência política e interesses privados. E nada disso pode se sobrepor ao interesse público, independente de quem esteja envolvido.
O Brasil precisa superar e logo a lógica de proteger os nossos e atacar apenas os outros. O compromisso deve ser sempre com a verdade, transparência e o interesse público. Vamos ao nosso giro de notícias no ABCcast desta terça-feira, porque Ribeirão Pires abre inscrições para cursos gratuitos de estética e beleza. O Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires está com inscrições abertas para 3 cursos gratuitos na área de estética e beleza. Assistente de cabeleireiro no período da manhã, manicure e pedicure à tarde e design de sobrancelhas à noite. São 20 vagas por turma, com aulas previstas para começar dia 8 de setembro. A iniciativa foca na rápida geração de renda e autonomia financeira. As vagas são limitadas e os interessados devem se cadastrar o quanto antes acessando o site caminhodacapacitação.sp.gov.br. E Mauá abre vagas para cursos de assistente de marketing e vendas com o Senac. Em Mauá, a Prefeitura fechou uma parceria com o Senac, abrindo inscrições para o curso gratuito de assistente em marketing e vendas. A formação é robusta, com 160 horas de carga horária, abordando desde o e-commerce até estratégias de redes sociais. As aulas irão rolar de segunda a sexta-feira, das 5 da tarde, lá na Secretaria de Trabalho, na rua Jundiaí, número 63, no bairro da Matriz. E para se inscrever, basta ter mais de 16 anos, morar na cidade e ter um ensino fundamental completo. O cadastro é presencial das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde na própria secretaria ou na casa de cursos do bairro Zaira. E aproveitando a viagem até Mauá, o programa Qualifica Mauá também está com outras 70 vagas abertas para diversos cursos gratuitos de qualificação. Tem oportunidade para aprender a costurar, fabricar e vender salgados, congelados, artesanato e bordado, além de turmas de informática para o público 50+, além de editor de planilhas. O esquema para garantir sua vaga é o mesmo, é só ir pessoalmente de segunda a sexta-feira até a Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo no bairro Matriz ou na Casa de Cursos na Avenida Presidente Castelo Branco, número 401, Mauá, ABC Paulista. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com formação em estética em Ribeirão Pires e dezenas de cursos profissionalizantes gratuitos abertos na cidade de Mauá. Mas se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E chegou aquela hora de dica cultural. Hoje, na terça-feira, é dia de Drops de Cinema com ele, Josh Drops. Qual a dica de hoje, Josh? E aí, galera, tudo bem? Eu não posso deixar de abrir as dicas de quinta-feira de estreias no cinema sem falar do retorno de Akira, essa obra-prima do Katsuhiro Otomo. Está retornando para os cinemas numa exibição especial em 4K, pela primeira vez, quase 40 anos depois do seu lançamento. Akira é muito revolucionário para a cultura cyberpunk, para tudo que a gente assiste no cinema hoje em dia. Ele serviu de referência para Matrix, ele serviu de referência para Mad Max Estrada da Fúria, ele serviu de referência para um monte de coisa que a gente já viu e veio assistindo nos últimos anos. É muito importante, foi um filme que eu assisti quando eu era piá. Eu acho que foi o primeiro filme violento que eu vi na minha vida e eu guardo isso muito, assim, tipo, parece idiota por eu ser uma criança e tal, mas eu guardo isso com muita lembrança, assim, eu adorava na animação japonesa, eu tava descobrindo, né, eu tava naquela fase de Cavaleiro do Zodíaco e do nada me aparece um filme adulto, uma animação super louca, passava na Band, e isso me marcou muito, foi um filme que eu fiquei cultuando durante todos os anos, até eu entender a importância de Akira, a importância pra história. Então eu não posso não recomendar pra vocês Akira, retornando pros cinemas nessa quinta-feira. Não perde essa oportunidade de ver pela primeira vez no cinema, ou de ver pela primeira vez na história, e tu não vai te arrepender. Vale muito a pena, eu sou apaixonado por Akira, eu defendo Akira, e ele é revolucionário, é um marco da cultura pop, e tá de volta aos cinemas nessa quinta-feira. E aí, eu vou seguir falando das estreias, porque estreia também Coyote vs Acme. Esse é um filme que ficou engavetado pela Warner durante muito tempo. Ele teve uma única exibição para a equipe e depois ele foi guardado para que eles evitassem impostos e etc. Eles não iam lançar esse filme, até que foi lá uma distribuidora pequena e resolveu resgatar esse filme e saiu para distribuir mundialmente. Graças a Deus que esse filme tá chegando aos cinemas, porque é um ótimo filme, é uma oportunidade muito legal de tu ver um filme híbrido, bem feito, sabe? Que mistura animação com cenários reais. Vale muito a pena, esse filme é muito legal e tá chegando aos cinemas finalmente nessa quinta-feira. Vale destacar também a estreia do novo filme do diretor Ridley Scott, chamado Ponto Sem Retorno.
Tem uma aventura familiar, o Willow e a Floresta Encantada, e 2 filmes brasileiros que eu preciso mencionar que são bem legais. O primeiro é Muito Prazer, uma comédia de comportamento do diretor Jorge Furtado. Comportamento em tempos atuais, em tempos de IA. Também é uma comédia romântica estrelada por Daniel de Oliveira, Luísa Reis e Samantha Jones. E chega aos cinemas também o grande vencedor de Gramado, Nosso Segredo, o filme que já está entre os 10 selecionados para tentar uma vaga do Brasil no Oscar. Então tem muito filme legal chegando aos cinemas. Pega a tua pipoca, escolhe teu cinema preferido e vai assistir, vai se divertir, vai curtir os clássicos e vai curtir os filmes novos. E a gente se vê semana que vem com mais dicas de estreias da semana. Valeu, gente, até! Grande Josh, valeu pelo Drops, e essa magia de sentar no escuro e esquecer boleto por 2 horas segue sendo o melhor remédio pra rotina. Valeu Josh, abraço e até semana que vem. E voltamos com mais notícia quente no ABC Cast, porque Tarcísio lidera pesquisas, escolhe Diadema para primeiro ato no ABC e terceiriza a crise do filme. O governador Tarcísio de Freitas escolheu Diadema para sediar seu primeiro grande ato de campanha no Grande ABC, marcado para o dia 12 de setembro. A estratégia mira o eleitor que vota nele para o estado e em Lula para presidente, tentando isolar a disputa regional da nacionalização. Os números confirmam a tática. A pesquisa GERP, divulgada hoje, mostra Tarcísio com 50% das intenções de voto no primeiro turno, abrindo 18 pontos de vantagem sobre Fernando Haddad do PT, que amarga 48% de rejeição. E em Sabatina, Haddad reclamou da força do adversário, criticando a adesão em peso do Centrão ao palanque de Tarcísio em São Paulo. Cenário muito diferente do racha federal. Enquanto a oposição tenta atacar, o governador surfa na agenda econômica e chamou a privatização da Sabesp de seu, abre aspas, projeto mais transformador, fecha aspas, rebatendo as críticas petistas e destacando que a venda bilionária já garantiu água potável para 2 milhões de pessoas no estado. A espinhosa investigação envolvendo a produtora do filme Dark Horse, que enaltece a família Bolsonaro, também entrou na pauta do governador. Questionado sobre a suposta lentidão da Polícia Civil Paulista em apurar o repasse de recursos da Prefeitura de São Paulo para a produtora, Tarcísio defendeu a corporação, negou atrasos políticos e confirmou que cumprirá a ordem do STF enviando todas as provas colhidas para a Polícia Federal investigar o caso. E mesmo negando focar em Brasília no curto prazo, a sombra do Palácio do Planalto segue sobre Tarcísio, após um pastor orar, dizendo que ele será o próximo presidente do Brasil. O governador respondeu com um enigmático, abre aspas, o tempo vai dizer, fecha aspas. A declaração ganha peso logo após o senador Flávio Bolsonaro articular uma proposta de emenda à Constituição para acabar com a reeleição já em 2030. O movimento lido nos bastidores como um tapete vermelho estendido para Tarcísio herdar a liderança nacional da direita. Mari e ouvintes, o Tarcísio joga um xadrez muito pragmático. Ele entra em Diadema, reduto histórico do PT, pisando macio para tentar roubar o voto moderado. Ele terceiriza a batata quente do filme bolsonarista para a Polícia Federal para não se queimar com ninguém e blinda a gestão vendendo os números da Sabesp. O Haddad, enquanto isso, gasta o tempo da sabatina reclamando que o Centrão escolheu o lado de lá. Tarcísio já entendeu que não precisa comprar todas as brigas ideológicas do bolsonarismo raiz para manter o eleitorado no bolso. E o recado do Tempo vai dizer mostra que ele tá só esperando a poeira baixar de 2026 para experimentar o terno lá de 2030, que não vai demorar muito tempo. Hein, Mari? E olha, JP, experiência de quem já fez campanha política em Diadema. Aqui o solo não vai ser muito fácil para Tarcísio, não. Mas politicamente, o movimento do governador tem uma lógica bastante clara. Ele não precisa necessariamente transformar o eleitor do Lula num eleitor de direita. Basta convencer esse eleitor de que é possível votar em Lula para presidente e no Tarcísio para governador. Diadema, como você falou, é uma escolha simbólica, né? Justamente por ser aí o coração do PT. Então, fazer o primeiro grande ato aqui na região do Grande ABC em Diadema é uma tentativa de furar uma barreira eleitoral e mostrar que Tarcísio pretende disputar também o chamado, entre aspas, né, voto cruzado. A pesquisa também ajuda a explicar a estratégia, né? Se Tarcísio aparece, então, com 50% contra 32% de Haddad, tem uma vantagem bem expressiva. Mas a eleição não se ganha apenas consolidando a própria base. O desafio do governador vai ser justamente reduzir a resistência entre o eleitorado lulista
E aí, ficamos a ver após o dia 12 de setembro e, com certeza, comentaremos aqui no ABCcast. Vamos dar um respiro de toda essa política pesada? Vamos direto para o glamour e para o frio do cinema nacional. Com ele, João Pedro Melo esteve por lá, fazendo uma maratona praticamente na Serra Gaúcha, né? Chegou ao fim já, mas aqui nós continuamos aí sabendo todos os detalhes, conferindo em primeira mão o que foi que o Jota trouxe para nós. É isso aí, Mari. Então pode dar o play, porque para fechar a conta desse festival rendeu história pra caramba. Então confere o nosso último boletim direto do Sul, soltando a aventura da Serra Gaúcha. Manda aí, editor. Olá pessoal, aqui é o João Pedro Melo do passado com o seu plantão Gramado, falando diretamente da Serra Gaúcha, nas trincheiras da Rua Coberta, onde o frio que virou calor acabou contrastando com a fervura de dentro da sala de exibição. Foi assim nos últimos dias desse 54º Festival de Cinema de Gramado, que eu te conto agora mesmo. O Palácio dos Festivais foi sacudido pela exibição do filme Justino nos Bastidores do Reino, um drama biográfico dirigido por José Eduardo Belmonte, baseado no livro de Mário Justino. O longa escancara a história real de um jovem da periferia do Rio de Janeiro que, entre as décadas de 60 e 90, encontra em uma igreja neopentecostal a oportunidade de escapar da pobreza. O ator Christian Malheiros carrega um filme nas costas com uma atuação vibrante e sincera. Ele escancara esse homem gay e negro que ascende rapidamente como pastor, mas que, diante de uma doutrina que nega a sua existência, acaba o empurrando para o vício em drogas. A sua ruína e a expulsão da igreja acontecem após ele receber o diagnóstico de HIV. Do outro lado, temos Caio Blá entregando uma caracterização como o pastor Azevedo, o manda-chuva e alter ego do bispo Edir Macedo. Belmonte dirige a obra quase como um filme de máfia, com uma pegada que lembra Cassino de Martin Scorsese, para expor o dinheiro se multiplicando. E o esforço de produção foi tão absurdo que acabaram recriando também o inverno de Nova York, usando camadas de sal grosso numa praça escaldante no verão de Salvador. O filme ainda não tem data de estreia definida nesse ano e, sinceramente, é uma pena que essa obra não chegue aos cinemas no ano eleitoral. Essa denúncia potente sobre manipulação religiosa deveria incomodar profundamente qualquer um que já confundiu devoção com obediência cega. Buenas, eu vou ficando por aqui e o meu cotidiano agora é uma corrida contra o tempo de volta para o quarto hotel para tentar salvar esse áudio antes que o meu piá de 4 anos decida que a mesa de gravação é um Lego gigante e desmonte todo o meu equipamento. A Serra Gaúcha pode até se dividir entre congelar e esquentar ao mesmo tempo, mas cobrir o festival com criança pequena, sem sombra de dúvidas, é puro suor paterno. Amanhã tô de volta aos microfones batendo ponto aqui na Rua Coberta. Um abraço pessoal e até mais. Se puderes mandar um abraço pro portal, pessoal lá de São Paulo, portal ABC do ABC de São Paulo. ABC do ABC? Isso. ABC do ABC. Um beijo, um abraço, só os lobos sabem. Simbora. Ah, viu só? Eu cumpro o que eu prometo. E eu falei que eu ia colocar essa turma do perfume importado nos eixos. E quase que eu precisei desenhar um mapa lá no meio do frio para eles entenderem de onde é que a gente é. Mas a minha insistência venceu pelo cansaço. E olha só, eu não deixei ninguém passar reto sem falar ABC do ABC em alto e bom som. Então eu já tô aceitando o prêmio de melhor professor particular desse festival, viu? Ah, JP, finalmente eles acertaram, hein? Parece que o frio do tapete vermelho tava dando um branco aí na memória de algumas estrelas na hora de falar o nome do nosso portal. Mas ouvindo esses áudios agora, que a premiação já acabou, claro, fica claro que o seu curso intensivo de dicção fez muito efeito. Muito bom, vamos voltar aqui no ABCcast, vamos agora falar de política internacional, porque a guerra comercial explode com retaliação do Canadá e ameaças dos Estados Unidos ao Irã. O atrito comercial entre Brasil e Estados Unidos vai ter um novo capítulo. Na próxima segunda-feira, representantes dos dois governos realizam uma reunião virtual para debater a sobretaxa de 12,5% imposta pela Casa Branca aos produtos brasileiros. A iniciativa partiu do governo de Donald Trump logo após uma ligação com o presidente Lula. Apesar do Planalto ver a reabertura do diálogo como positiva,
existe pouca esperança no recuo imediato das tarifas aplicadas pelos americanos. E se com o Brasil o tom é de conversa, com o Canadá a guerra estourou de vez. O governo canadense retalhou duramente as sanções de Trump e anunciou tarifas de até 50% sobre mais de 100 bilhões de reais em exportações dos Estados Unidos. Economistas já preveem um desastre, alertando que a barreira alfandegária pode fechar fábricas inteiras no Canadá e exterminar cerca de 90 mil postos de trabalho, especialmente nos setores automotivos e florestais. A agressividade econômica de Washington também mira o Oriente Médio. O governo Trump anunciou a preparação de um dia D econômico contra o Irã, ameaçando punir qualquer país ou empresa global que negocie com a República Islâmica. A instabilidade fez o dólar oscilar mundialmente e derrubou os preços do petróleo, enquanto o mercado financeiro aguarda com tensão os próximos relatórios da inflação americana. No Brasil, o Ibovespa ignorou a crise externa e fechou em alta, impulsionado pelo setor bancário. E no epicentro do conflito físico, Trump alegou que a Força Espacial dos Estados Unidos varreu e destruiu todas as minas instaladas no estratégico Estreito de Hormuz. O Irã, no entanto, não demonstra nenhum sinal de recuo. O novo líder supremo do país, Mojtaba Khamenei, nomeou o veterano de guerra linha dura Mohsen Rezaei como o novo chefe de segurança nacional. A mudança afasta os moderados e crava que o Irã só reabre a passagem de petróleo caso os americanos retirem as tropas e paguem indenizações pelo conflito. Mari e ouvintes, o Trump transformou o Salão Oval numa mesa de pôquer onde ele chuta a porta e cobra o triplo da aposta. Ele taxa o Canadá num nível asfixiante que vai pulverizar o emprego do vizinho. Mantém o Brasil na coleira alfandegária com taxas injustas e ainda ameaça o mundo inteiro com sanção se alguém comprar um parafuso do Irã. Só que, do outro lado, o regime dos ayatolás não piscou. Botou um veterano linha dura na segurança nacional e avisou que não aceita o blefe. A economia global está engolindo seco o preço dessa roleta russa de Donald Trump, hein, Mari? O que tu me diz? JP, as tarifas impostas aí pelos Estados Unidos ao Brasil e ao Canadá têm mostrado que realmente a guerra comercial iniciada por Donald Trump não segue nenhuma lógica, né? Com o Brasil, por exemplo, a disputa ainda parece abrir certo espaço para negociação. Já com o Canadá, o conflito ganhou uma dimensão desproporcional, muito mais perigosa, justamente porque as duas economias estão muito ligadas, né? Para o Brasil, essa tarifa elevada pode prejudicar setores exportadores, como a gente já trouxe aqui no ABCcast, reduzir competitividade, pressionar empresas, né, que dependem desse mercado não só americano, mas externo. Mas, de uma forma ou de outra, esse impacto pode ser absorvido em parte pela diversificação das exportações. Já no caso do Canadá, o risco é muito maior, porque a indústria canadense está muito conectada e atrelada à economia americana, principalmente nos setores automotivo e de energia. Tem madeira também, manufatura. Então, assim, uma escalada tarifária poderia aumentar os custos, interromper cadeias de produção imediatamente e atingir empregos dos dois lados da fronteira. Perigoso, JP. Vamos fazer uma pausa no ABCcast agora? É aquele momento de dar um respiro. Chamamos pra cá o nosso quadro queridinho. É o Quem Disse Isso? O momento em que a gente traz uma frase de peso para que você reflita, claro, e entre na nossa brincadeira tentando descobrir de quem é a autoria. Então, manda pra cá o texto de hoje, JP. É isso aí, Mari. E o noticiário de hoje mostra que engolir desculpa esfarrapada já não serve mais de consolo pra ninguém. Então, ouve só. Em política, ser enganado não é desculpa. Repetindo, em política, ser enganado não é desculpa. E aí, Mari? Será que tem como adivinhar quem é a autora dessa frase sobre a ingenuidade nossa de cada dia? Olha só, a dica é de uma ácida escritora e crítica americana, famosíssima por resumir com precisão letal ilusões e ingenuidade do eleitor e da sociedade. A leitura é de Mary McCarthy. Ela deixou bem claro que acreditar no teatro político e fingir surpresa na hora de pagar a conta é quase uma escolha.
É, Mari, e a gente adora fingir que foi enganado, né? O embate entre as investigações do Lulinha e o filme Dark Horse virou aquela briga de vizinho onde os dois jogam o lixo por cima do muro e juram que a própria casa cheira a alfazema. Com as campanhas lameadas, a gente leva um tapa na cara diária, tendo que decidir na urna qual deles sujou o tapete com menos arrogância, como a gente disse anteriormente. Em São Paulo, o desembarque de Tarcísio no ABC lembra aquele convidado folgado que senta na cabeceira e já privatiza a cerveja na tua geladeira. Ele manda as provas contra o Flávio para a PF, ignora a pressão e já tira as medidas do Palácio para 2026. Lá fora, a briga de tarifas entre Estados Unidos, Brasil e Canadá tem a elegância de uma briga de bar logo na saideira. O grandalhão americano cobra o dobro do couvert, ameaça arrastar o Irã para confusão, o dólar sobe a cabeça e quem paga a taxa do serviço com o próprio bolso é sempre o garçom. Então, para te não bancar um ingênuo, pagando essa conta cega, a nossa cobertura tá sempre lá no nosso portal ABC do ABC e por aqui no ABCcast, a tua fonte de apuração rigorosa e jornalismo independente. Não é por aí, Mari? Bem por aí, JP. E é com essa mini crônica em formato de comentário que a gente fecha a conta de mais um ABCcast. Lembrando que, além da nossa companhia por aqui, de segunda a sexta-feira, você também pode curtir o ABCcast Conexões aos sábados e o Cine ABC Metrópole toda sexta-feira. Nós estamos nas principais plataformas como YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. É só buscar pela gente e dar o play. E como sempre, se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. E manda a tua opinião pra gente, pode ser crítica, ideia, sugestão ou também aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então aproveita pra seguir a gente lá no Instagram. Anota aí, ABC do ABC, _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, a nossa conversa, ela não termina por aqui. Lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que está rolando e qualquer assunto, é só acessar o site abcdoabc.com.br. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para você que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. E amanhã a gente está de volta com mais notícia, contexto e muito café, sempre no mesmo compromisso de sempre. O de seguimos sempre juntos com firmeza e muita leveza. É isso aí, galera. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Este podcast é uma apresentação do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.